E aí, beleza? Aqui Fernando Félix, Persuasão e Influência. Hoje é dia de resenha, de resumo de livros. E é o 6º vídeo da série sobre o livro Princípios do Rei Dalio. Se por acaso tu não assistiu os outros vídeos da mesma série, não sabe quem é o Rei Dalio, para que servem esses vídeos, não tem problema. Eu sugiro que tu assista. Todos os vídeos estão na mesma playlist, que no final desse vídeo vai ter um link lá. Começa do primeiro e vai, ok? Hoje eu vou falar do 5º princípio de vida do livro. Tem princípios de vida e princípios de trabalho. O 5º princípio de vida, ele se chama Aprenda a tomar decisões de maneira eficiente. Então te prepara se tu quer tomar boas decisões. É sobre isso que eu vou falar agora. O Dalio fala que é um tomador de decisões profissional. Particularmente, eu acho sensacional essa definição dele. Ele reitera que a maior parte das decisões que nós tomamos são a nível inconsciente. E dá um exemplo bem bacana sobre isso. Imagina o seguinte, tu dirige. Pensa agora como que tu decide a distância do teu carro para o carro que está na frente. Agora pensa como que tu explicaria isso para alguém que não dirige de uma forma precisa. Difícil, não? Então, segundo ele, algumas regras podem melhorar as nossas decisões, começando pelo reconhecimento que as emoções nocivas são uma ameaça às tomadas de decisão e que nós temos 2 etapas nesse processo. Primeiro, aprender, para depois decidir. O aprendizado, ele deve criar um quadro rico em detalhes que vai influenciar esse processo. Essa ponderação entre variáveis deve levar em consideração não apenas os resultados imediatos. Tu deve pensar também no longo prazo quando for tomar uma decisão. Nunca agarre a primeira opção disponível antes de questionar e explorar. Ele sugere que tu se faça as seguintes perguntas. Eu estou aprendendo? Eu aprendi o suficiente para tomar essa decisão agora? Para aprender bem, o poder de síntese é muito importante. Já falei aqui em outros vídeos sobre poder de síntese. Converter muitos dados em um quadro preciso. Consultar uma pessoa de credibilidade é ponto importante aqui também, já falei sobre isso nos outros vídeos. Dar ouvidos a desinformados só vai atrapalhar esse processo de decisão. Tu não deve confundir jamais opiniões com fatos, são coisas diferentes. Ele traz algumas ideias de gráficos, vários gráficos para tu medir os resultados do teu dia. Não vou explorar isso aqui porque tomaria muito tempo. Eu sugiro, inclusive, que tu leia o livro, é um livro sensacional, até para entender esses gráficos um pouquinho melhor. Ser impreciso, às vezes, pode ser benéfico. Multiplica 38 por 12, por exemplo. A maioria das pessoas faz isso da forma mais difícil, quando tu poderia arredondar 38 para 40 e 12 para 10 e saber que o resultado é próximo de 400. Faz sentido? Tu simplifica uma decisão. Não perde o teu tempo buscando perfeição. Normalmente, segundo o Rei Dalio, existem de 5 a 10 fatores que são realmente importantes para serem considerados em uma decisão. Esses fatores têm que ser bem compreendidos, não mais que isso. Outro exemplo muito legal que ele traz nesse capítulo é uma analogia com o Google Maps. Imagina que tu está olhando a tua casa de cima pelo Google Maps, né, aquele que tu consegue enxergar os locais. Se tu der um zoom em cima da tua casa, tu não consegue ver o que está na volta. Menos um dá uma perspectiva maior. É o que eu falo sobre associação e dissociação, se tu já acompanha os meus conteúdos. Dentro do problema, tu não vê soluções que podem estar na volta, tu tem que dissociar do problema. E ele divide esse processo em alguns níveis. O quadro geral de nível superior, que, por exemplo, vamos pegar um exemplo que ele dá aqui, ó. Eu quero um trabalho relevante com aprendizado. Esse é o quadro geral de nível superior. O conceito subordinado seria: eu quero ser médico.
O subponto desse conceito seria: eu preciso fazer faculdade. O subponto: eu preciso ter boas notas. O subponto: eu preciso ficar mais tempo em casa para estudar. As decisões devem ser tomadas no nível adequado, apropriado, mas devem ser consistentes nos demais níveis. Congruência. Quer barriga tanquinho, não vai tomar cerveja todo dia e comer porcaria. Congruência. O uso de lógica em processos de decisão hoje é ciência, probabilidades, estatísticas, teoria dos jogos e aí por diante. Lógica, razão e bom senso são as melhores ferramentas para definir as tuas ações. É literalmente tu sair do achismo, do achômetro, como tu preferir, e fazer o que precisa ser feito com base em dados, em fatos. E aí o processo emocional às vezes atrapalha. Ele costuma falar aqui de algo que eu costumo repetir, que o que deve ser feito está acima do que tu gosta de fazer. Qualquer tolo pode fazer algo complexo. Agora, simplificar é um trabalho de gênio. Síntese, mais uma vez. Por fim, ele fala no uso de algoritmos para levar as tuas decisões para outro nível, outro patamar. O que os algoritmos fazem? Eles eliminam as emoções do processo decisório. A inteligência artificial cada vez mais tem feito isso nos processos de decisão. Não tem impacto emocional em uma decisão, são simplesmente dados. Um exemplo básico sobre algoritmos. Imagina que tu tem isso no aquecimento da tua casa. Tu liga o aquecedor quando a temperatura cai abaixo de 15 graus e desliga entre meia-noite e 5 horas da manhã. Tu pode usar uma fórmula aqui. Se a temperatura estiver menor que 15 graus e a hora não for entre meia-noite e 5 da manhã, então ligue o aquecedor. Então. O que é isso? Isso é lógica proposicional, é o uso de lógica numa tomada de decisão em um processo. Se a capacidade da inteligência artificial for robusta, ela pode inclusive ter resultados incríveis. Em 97, o programa de computador Deep Blue venceu o melhor enxadrista, o melhor jogador de xadrez do mundo, o Garry Kasparov, desse jeito, dessa forma. Resumindo, os nossos cérebros eles são como computadores programados de modo a incorporar dados, bits. Tanto o cérebro humano quanto o virtual podem ser programados com lógica para trabalharem em conjunto, o que é fantástico, fenomenal. Pensamentos que vêm baseados em princípios que são colocados em algoritmos é igual a resultados excelentes. Faz sentido? Gostou do vídeo? Comenta aqui, passa para quem pode curtir e ter resultado com esse tipo de conteúdo. Afinal, conteúdo além da persuasão e persuasão interna é só aqui. Um forte abraço.